Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Olá, queridos e Powers. Estamos aqui mais uma vez reunidos, dessa vez para falar de uma coisa muito que está na vida de todo mundo e ao mesmo tempo não está, porque parece meio inatingível. Mas agora a gente está sentindo que tem uma onda no audiovisual sobre esse assunto que é moda, alta costura e grandes estilistas. A gente tem uma série chamada New Look na Apple, que fala principalmente de Dior e Coco Chanel, mas tem todos os outros estilistas. A gente teve antes um pouquinho uma série sobre Cristóbal Balenciaga e vai estrear uma série sobre o Kaiser, que é o nosso Jacob Lobo. Karl Lagerfeld. Nosso Karl Lagerfeld. Já começou? A gente já começou. A gente começou no modo Jacob Lobo. Cedo. Então, eu que sou do futebol, falou em casa, eu penso logo no Beckenbauer. Não, é o Lagerfeld. Eu falo o apelido dele, o Kaiser, e não consigo falar do... É o Kaiser da moda, conhecido como Kaiser. Junto com isso, eu não quero falar só disso, isso aí vem lá de trás de uma onda de 2 filmes de Yves Saint Laurent, não tem tanto tempo assim. A série do Houston, né? Uma série do Houston no Netflix que teve um tempo atrás, uns 2 anos atrás. Império dos Sonhos, que é um documentário fundamental para tudo que a gente vai falar aqui hoje. E também vários filmes de Chanel. Né? Eu acho dezenas que os 3, tem uma série com Shirley MacLaine, tem um filme com o Audrey Tautou, que, enfim, não vou falar mal. De Chanel, não é? Não é esse como dizem os franceses, assim, meio... E outras coisas. Para falar disso, como a gente é do audiovisual, tipo assim, uns são de humanas, outros são de exatas, a gente chamou uma craque especialista para ajudar a gente a abordar tudo isso. Se eu falasse o currículo dela aqui, eu ia ficar o podcast todo falando do currículo dela. Mas eu vou resumir um pouco, né? Ela é pesquisadora, ela é mestre em moda, cultura e artes, ela é formada pelo London School of Fashion, em moda, enfim. Ela tem um livro que foi indicado, concorreu entre os indicados, foi um dos indicados ao Jabuti, que é A Culpa é do Rio, a cidade que inventou a moda. Enfim, a gente não podia estar em melhor companhia para ajudar a gente, que é a Paula Cioli. Olha lá, você está dando muita moral. Quero ver se você vai cumprir. Menos. Bem-vinda, Paula. Então, antes da gente entrar nesse rio caudaloso de coisas interessantes, bonitas e às vezes feias, como que o Balenciaga tem feito atualmente, a gente vai para as bilheterias com o Rodrigo Saturnino aqui. Vamos Olá, ouvir os pessoal. números. Vamos lá, mais uma vez Godzilla e Kong, Novo Império. Destruindo o Rio. Destruindo o Rio de Janeiro. Eu quero saber se eles destroem o Cristo Redentor. Todo filme, tragédia, tem a destruição do Cristo do Pão de Açúcar, né? Porque o Brasil é o Rio, né? Tem. Mas aí manteve. Manteve o primeiro lugar, com 234 mil ingressos. O filme já está com 1.600.000, está indo bem, muito bem. Está indo muito bem. Em segundo lugar, praticamente empatados, o Ghostbusters, que foi a principal estreia da semana, e o Kung Fu Panda 4, os dois ali. Um foi melhor em renda, o outro foi melhor em público. O Kung Fu Panda já está com 1.800.000, também está indo muito bem. E em quarto lugar, o Nacional Evidências do Amor, que abriu com 117.000, ou seja, 4 filmes fazendo mais de 100.000 ingressos. Do Fábio Porchat e a Sandy. Foi bem, mercado bem, né? bem diverso, filmes para todo mundo, está bem, o mercado está bem. Mas eu achei que Ghostbusters ia para primeiro logo. Assim, pois é, mas o Godzilla está lá segurando. Godzilla e Kong, uma dupla de respeito, né? O pessoal gosta mesmo de blockbuster, né?
Mas esse ano tá bom, porque tem muita diversidade, tem muito filme, tem muita variedade de filmes. Não é só um que tá, né? Não é um que tá entrando. Chega, tá conseguindo conversar no caso, eu tô torcendo pro Ghostbusters passar essa porcaria. Não, eu não sei nem se é bom ou se é ruim. Que é o Kong com Godzilla. Você vê, e esse fim de semana entram Guerra Civil, que é o filme do Wagner Moura, que já está um mimimi insuportável na internet, porque é do Guerra Civil. Só a Guerra Civil nos Estados Unidos. E aí as pessoas estão criticando o filme porque tem o Wagner Moura, sem saber qual é do filme. Eu estou curioso para ver, porque é impossível você fazer um filme de Guerra Civil sem ter um posicionamento político qualquer. Né? Então tem que ver o filme. De posicionamento. Aí já está. Mas ele está construindo uma bela carreira. Ele está cada vez mais firme, ele está cada vez participando de produções mais importantes, né? Assim, mais perto do mainstream. E para o pessoal mais religioso, para mim foi até quando eu vi que esse filme estava anunciado, foi até uma surpresa, mas está aí buscando o público religioso, que é Jorge da Capadócia, né? Para São Jorge, na semana do feriado de São Jorge, um filme brasileiro. Mas já estreou? Estreia agora, quinta-feira. Quinta-feira é feriado. Mas qual é a equipe? Depois de amanhã. Ator, tem alguém conhecido? Tem? Não tem. Mas, enfim, tem... É um filme que tem um certo nível de produção. E vem na efeméride, né? Quer dizer, tem um apelo maravilhoso. São Jorge, enfim, apela muito. Né? Como o Rio de Janeiro está extremamente forte no apoio aos filmes brasileiros, e São Jorge é um feriado, inclusive é um feriado só no Rio. Carioca. E no futebol também. É bem possível que o filme seja um E é também padroeiro do seu time, né? Não. Ele é padroeiro do Corinthians, que fica, aliás, no Parque São Jorge. Você falou do Wagner Moura, estão associando muito esse papel ao papel no Tropa de Elite, né? Que ele faz militar, policial, estou falando muito. Exatamente, eu fiquei exatamente nisso. Assim, vamos ver o Capitão Nascimento falando inglês agora. Já tá. Mas muito bem, gente. A gente tem aí uma série enorme, que é New Look. Daniel Look ou New Look? Daniel Look. Daniel Look. Acho que é New Look. Na Apple. É New Look. Daniel Look. The New Look. No Apple. Foi ele que entende de moda. Cara. Tá afirmando. Olha, eu acho que é New Look só. Tá? Então a gente vai fazer essa discussão. Se o dedo tá pequenininho. Tá. E aí, a gente... eu queria dar uma pincelada antes, crítica, assim, sobre minha opinião sobre essa história. Eu prefiro muito mais a série do Balenciaga. Acho que tem um rigor de produção. Não é uma série luxuosa, mas você entende por que o Balenciaga é o Balenciaga. Eu fico lembrando sempre de uma coisa que a gente vai falar depois, que é uma produção que tem a ver com a gente aqui, que é do Denner, que o Denner tinha uma frase, né? Chanel é minha mãe, Dior é meu pai, o Givenchy é meu primo, mas Balenciaga é o Papa. Então, por que ele é o Papa? A própria Chanel diz na série do Balenciaga por que ele é o que ele é. A série mostra isso, por que ele é o que ele é. A série do New Look, para mim, não mostra tudo o que o Dior é. Mostra no final. Aí você tem aquele deslumbramento daquele desfile todo, porque a maior parte do tempo dessa série, eu achei que não ia acabar nunca, eles sendo meros agentes da guerra, da ocupação nazista, da ocupação da resistência, se debatendo entre a resistência francesa e os nazistas. Então, eu falei assim, por que estão fazendo essa série com Chanel? Além de tudo, a gente vai abordar também depois, eu acho, como é que a Dior, como é que eles fazem uma série e destroem a reputação da criadora da marca Chanel. Tem coisas muito boas para a gente discutir. Tem. Eu acho que essa série melhora muito. Eu vou falar um absurdo, mas assim, eu acho que quando Glenn Close desce na série, ela organiza tudo. E aí, por mais que o papel dela não seja tão importante... Não deram a importância, é importante. Ela, a jornalista, é a que cunhou o termo New Look,
E eles não usam isso na série. Exatamente, não explicam que foi ela que criou. Eles vão explicar no Balenciaga. No Crystal Ball, né? A série do Balenciaga, exatamente. Aí, Então, eu acho que quando o Glenn Close entra, dá um arejamento na série, porque combina também com o fim da guerra, com tudo, e eles podem mostrar quem eles são, porque o Dior tá... Primeiro que não tem nada a ver com o Dior, que era um senhor gordinho, botaram Ben Mendelsohn, um homem de 1,90 m. Alto, né? Alto, olho elegante, azul, parará. Mas um bobalhão, uma cara de bobalhão o tempo todo, chorão o tempo todo. E Chanel, no começo, falou assim, que saudades da Chanel lá da série do Balenciaga. Mas você sabe que Juliette Binoche é tão danada, né? Eu tenho implicância eu adorei a Juliette com esse culto a Juliette Binoche. Por isso que eu sou muito mais rigoroso com ela. Mas ela se sai tão bem disso tudo, porque é um desafio tão grande fazer aquela pessoa ser adorável e ao mesmo tempo ser tão chata, tão briguenta com tudo que é homem, né? Tão insuportável. Ela não pode ver um homem que ela briga. Enfim, mas a gente mostra, a série mostra tudo pelo que ela passou. É difícil acreditar que a Chanel não teve nenhuma alegria na vida. Parece que ela teve só um uso e uns prazeres. Mas não quero falar sozinho. Quero que a Paula fale para mim por que ela acha, para mim e para vocês, por que ela acha que essa onda está acontecendo e qual a importância desses estilistas em comparação, assim, Balenciaga, Dior, Chanel, para começar. Bom, para começar, obrigada pelo convite, vou adorar esse nosso bate-papo aqui. Eu gosto muito de chamá-los de couturiers ou criadores. Os estilistas para a Câmara Sindical de Alta Costura, eles estão abaixo de quem é couturier e quem é criateur, né? Os criadores, os couturiers. Depois, os estilistas são os últimos no ranking da federação, porque eles realmente são os mais geniais. Os criadores, como a gente viu nessas duas séries, uma de janeiro e outra de fevereiro, são super recentes, né? Então Balmain é o quê? É um criador, ele é um criador. Então, todos que estão ali são criadores, eles são top. E Pierre Cardin? É um criador. Quem faz alta costura é criador. Tá? Depois eles se misturaram, viraram. O Lagerfeld era tudo. Ele era criador, ele era estilista, ele era designer, ele era diretor criativo, enfim. Só fazendo parênteses, na série do Balenciaga, a Chanel fala assim: ele é o único de nós que é um costureiro. Falando do Balenciaga. Do Balenciaga. Ele é o único de nós que é que permanece um costureiro, sabe tudo desde o começo, né? Ele é, para mim, também, eu sou Balenciaga na veia. Eu acho que ele é o Papa. Quando a gente assiste o filme, ou quando a gente lê, ou filmografia, ou documentário, ou bibliografia sobre ele, a gente entende que a gênese está nele, né? Pode ter sido, a alta costura pode ter sido criada por Worth, nominada, né, a partir de Worth, em meio do século XIX. Mas você está me perguntando da onda, né? Por que essa onda? Não é uma coisa... É recente essa avalanche, mas os filmes, né, sobre moda já tentaram emplacar e alguns foram considerados fracassos, como foi o caso do Prêt-à-Porter, que eu acho que eu indico que todo mundo assista. Do Robert Altman. Porque ele explica, do Robert Altman, que é um cara super bem ranqueado, né? Vocês sabem melhor do que eu, mas o filme foi considerado um fracasso. Mas eu vou ter que eu lancei esse filme. Porque eu acho Rodrigo era presidente da Sony e da Disney aqui no Brasil. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o filme do Altman não é sobre isso. O filme do Altman, como sempre, é uma sátira sobre algum universo que ele quer destruir. Mas né? ele quis contar uma história que é o que está acontecendo hoje. Tá? Você me perguntou por que essa avalanche. Né? Acontece que tudo começou lá no final dos anos 90, quando esses grupos de luxo começaram a comprar essas maisons que estavam decadentes por uma série de razões. Givenchy se aposentando, o outro morre, não tem herdeiro, Chanel não tem herdeiro, da família Wertheimer. Então, eles veem uma grande oportunidade de comprar essas grifes para seus portfólios. Não são grupos de moda, são grupos de luxo que vão comprando. Né? E quando você compra uma coisa que está muito decadente, você tem que revitalizar aquilo. Então, nos anos 90, no primeiro momento, o que eles fizeram? Pegaram sangue novo, Galliano,
Alexander McQueen, vamos botar na Givenchy, Galliano, aonde a gente põe, depois foi para Dior, então começou essa coisa do sangue novo para revitalização. E aí veio aquela coisa da logomania, vamos colocar nosso logotipo para todo mundo entender quem nós somos de novo. A nossa tradição, a gente se fez assim. Então, de tempos em tempos, as gerações vão mudando. Não sei se no Balenciaga ou no New Look tem uma parte que o Dior ou o Balenciaga fala assim, os assistentes falam assim, olha, o pessoal não está comprando muito, eu estou vendo que não está tendo movimento, porque os filhos de quem comprava não têm o mínimo interesse em vir para cá. Então, eles já têm aquele problema, a gente precisa se comunicar mais. Né? Então, a série Cristóbal. A comunicação passa a ser uma coisa importante para você garantir que aquelas pessoas continuem comprando aquelas coisas caras. Para falar caras. com as novas gerações, inclusive, Exatamente. que não têm, né, o mesmo conhecimento não, e vão não se afastando. Vão se afastando, né? porque os valores deles são diferentes. Né? Sobre isso eu ia falar isso no final, mas assim, quando a gente vê o Balenciaga hoje, a marca Balenciaga hoje vendendo uma bolsa como saco de lixo, você não acha que Cristóbal vai estar... Ele morreria novamente. Ele lá do céu, ele só na venda da marca dele, ele morreria novamente. Mas assim, voltando à sua pergunta, Avalanche, por que acontece? Né? Nos anos 90, esse filme do Altman foi importante porque ele contou de forma satírica a importância das editoras de moda, como a Carmel Snow nos anos 30, 40, 50, como a Anna Wintour hoje, né? Como o pessoal puxava o saco das diretoras de revistas para aparecer, para não sei o quê, não sei o quê. E ele conta todo o processo de aquisição das grifes, que foi todo o início do que a gente está vendo agora consolidado. E aqui estava só começando naquela época. Aquela época estava só começando. Então, assim, a primeira comunicação foi logomania, vamos botar gente nova, não sei o quê. Então, de tempos em tempos, isso tem que ser explicado. Acontece que de 90 para cá, do final dos anos 90 para cá, foi tanta dança de cadeira, de criador entrando e saindo, de diretor criativo. E um momento social, cultural, digitalizado, que deu maior acesso também. Né? Então... E aí, se a gente pensar quantas gerações de lá para cá já tiveram, precisa explicar para essa galera quem são essas pessoas que hoje o saco de lixo tem um logotipo enorme escrito Balenciaga, o Balenciaga morreria se visse isso hoje. Mas a gente está vivendo outro tempo e existe uma palavra dos dois filmes, que é uma palavra-chave, é sobrevivência. Como vem, né, na série essa questão da sobrevivência? Da sobrevivência, né? E então, você estava falando sobre isso, mas qual né, de estar falando do período pré-guerra, o período da ocupação, aquilo é muito importante, porque o pessoal que vê moda, fica esperando logo o desfile, mas antes do desfile teve um monte de coisa. Como eu detesto moda, eu estava esperando também. Eu estava esperando também. O pessoal fica impaciente. Eu queria saber por que o Chanel é importante, por que o Dior é importante na série. E demora muito a aparecer. Eu acho que o New Look, eu acho que, só antes de mais nada, só para lembrar todo mundo, a gente está falando, só para dar as plataformas, Cristóbal, que é a série do Balenciaga, hoje está na Star Plus. Como a Star Plus vai virar Disney Plus, procurem na Disney Plus daqui a pouco, porque vai estar lá. Ela vai virar uma plataforma só, então, como o programa continua no ar, quem vir, procure na Disney Plus, que vai estar lá. É uma série espanhola, uma produção espanhola que está na Star Plus. The New Look New Look é uma série da Apple. É The New Look, eu chequei aqui, então... que é a... Sabe tudo de moda? Sabe tudo de moda. É uma série... The New Look é da Apple. É mais fácil de ser localizado. É uma plataforma que não está passando por fusões ainda. Então ela vai estar lá na Apple. É mais longa, tem 10, a outra tem 6. Se a gente daqui a pouco vai falar também, Houston está na Netflix. Os filmes são mais complexos de procurar. Você realmente tem que fazer um Google para ver se está em qual rede está. Eu, Preta por Ter, provavelmente pode estar num Telecine. Eu sei que nas outras plataformas não está. Mas, enfim, só colocando só o New Look, eu acho que tem uma coisa que eles passam. Chanel tem 4. Tem mais, tem os 6 filmes de Chanel. Todos esses filmes são mais assim. Mas assim, o The New Look, eu acho... Bom, vamos lá. A minha percepção da série foi que eles quiseram abraçar o mundo em 10 horas, que seria mais do que suficiente para isso. Eles fizeram uma opção de contextualizar o ambiente e a questão da sobrevivência,
o que era uma pegada legal, para mostrar exatamente essa chegada da moda e o que significou o Dior. Porque era um período de guerra onde não tinha, as pessoas se vestiam, não tinham e nem poderiam ter dinheiro para se vestir, para ter nada de consumo. Entendeu? Não tinha tecido, né? Não tinha tecido, era tudo para guerra. Então as roupas eram mais largas, a moda para mulher ficar mais... Então se você olhar os filmes de 30, 40, são só aqueles terninhos assim, nada, tudo sem graça. Existia o racionamento, era por isso, era um período em que eles querem mostrar isso tudo, e de onde saiu a rivalidade. Só vou fazer um parênteses. O Balenciaga também aborda do mesmo jeito. Ele aborda... Ocupação e como é que ele cresceu. Mas o que eu acho do New Look, o Balenciaga eu vou já falar o que eu amei, Cristóbal, amei. Mas assim, o problema do New Look é isso, eles vão com essa proposta. Então eles vêm com a história... Porque correu o risco de quase... Eles ficaram 8 episódios. E mostrar a rivalidade que existiu de Dior e Chanel. Então, primeiro eles colocam. Se encontram, né? Não, mas tudo bem, eles podiam não se encontrar, eles ainda tinham que ter concluído mostrando o porquê. Eles abrem mostrando, ela volta do exílio lá e diz. Porque é o seguinte, vamos lá, o Dior, quando ele fez aquela cinturita. E achou a definição. E o Cristóbal fala isso também. Quando a Chanel reclama disso, realmente, toda mulher tinha acabado de se livrar dos partilhos, vai ter outro. É uma crítica que ela faz totalmente preconceituosa, porque a Chanel era um horror, aparentemente. Mas, assim, ela tinha, e o Cristóbal também mostra isso, que o Balenciaga também era contra aquela questão da cintura, porque na moda, na guerra tinha passado. Então, só voltando assim, o New Look realmente mostra essa questão e o Dior defendendo como era sobreviver num período de opressão, e dos nazistas, que eram os únicos que estavam consumindo alguma coisa, como faz para eles, não faz, resiste ou não resiste. Deixa eu explicar o que a Ana falou, assim, só para o público. Essa cinturita é um modelo que o Dior acha que é a peça definidora do desfile, que é o grande desfile dele. Que ele inverteu a flor, né? A questão da flor. Uhum. E ficou lindo, imagina, é lindo. Se vocês se lembrarem... E ele consegue criar isso depois que o pai morre, né? A Carmen Snow vai lá, ela fala assim, não vi ainda a peça definidora da coleção. Era essa. Aí o pai dele morre, aí ele joga fora todos os croquis, chega lá todo triste. Todos os vestidos mas dele antes tinham. De ele criar, ele vai encontrar o irmão no manicômio. E o irmão fala para ele assim, olha, a natureza tem 2 eixos, o de cima e o de baixo. Tem a luz e tem a sombra, e eles são cortados por uma barra. E ele fala bar, que é o nome do tailleur. E no meio tem uma divisão entre o alto e o baixo, é a natureza. E aí, quando ele volta para Paris, ele volta com as palavras do irmão, do bar, que ela tem uma barra que divide a parte de cima e a parte de baixo, que é a cinturita. Que é a natureza. E aí esse é o pulo do gato. Então ali eles dão um pouquinho de subsídio para como ele chegou no bar. Não foi só uma silhueta vitoriana que ele queria apertar a mulher. Ele queria mostrar ali que tinha os 2 eixos da natureza, como o irmão dele falou. Ele pegou as palavras do irmão e transformou num esquete. Isso. E muita coisa, assim, as saias, né? 20 metros muito fartas, coisas que na época... E era um posicionamento dele também de vamos recuperar a feminilidade. Mostrar a feminilidade, porque acabou a guerra, tinha que mudar o mood. Mas também. tudo a gente sabe que a gente Só sabe, que porque o New Look não mostra direito. Não é que ele não mostra, ele não conclui, ele não amarra, né? Eles deixaram o balancear. Eu acho que você tem que conhecer um pouco mais aquele ambiente, o que era o ambiente, o que era Paris ocupado, o que foi a ocupação alemã, né, nazista na França. Eles queriam levar a alta costura para a Alemanha. Isso foi uma situação muito complexa, marcou a história da França. E foi essencial. Coisas que aconteceram, que só foram descobertas, na verdade, só foram principalmente assumidas pela França, né, enquanto Estado, enquanto nação. Décadas depois, como, por exemplo, a questão da perseguição aos judeus em Paris, né, na França. Tá? Eu achei que foi muito importante, Rodrigo,
que eles tenham feito essa questão da guerra. Todo mundo de moda questiona, mas só fala guerra, e muito pouco de fundamental, sem isso não ia ter série. Para entender o processo está intrínseco. A questão da irmã, a história dela é fascinante. É uma heroína de guerra. É uma heroína de guerra. É uma mulher que sofreu horrores no campo de concentração destinada a presos políticos. São dedicados a uma pessoa da família, né? O André. A família é muito importante. Que é lá, Chanel e o Dior com a Eles têm exatamente o que eles pegaram exatamente. O Dior, pela irmã que desapareceu, foi presa pelos nazistas na virada no final, né? Foi jogada para um campo de concentração. O que ele fez para salvá-la? Ele fez horrores, né? Mas ele não fez a colaboração no grau da que a Chanel fez. Mas de tudo que eles destroem da figura... Destroem não, porque tudo ali é fato, né? Mas assim, que eles expõem a Chanel, eles contextualizaram num amor dela irrestrito, daquele sobrinho ali, que ela fez para salvar o sobrinho, fez tudo. Antes de eu fazer uma pergunta para você, assim, sobre esse negócio da destruição, eu queria só defender, assim, essa questão histórica, ela tá no Balenciaga também, mas eu acho que Balenciaga consegue equilibrar melhor. Com certeza. Consegue integrar as duas coisas. Quem é o Balenciaga dentro daquele contexto? A gente só vê o contexto. Eu acho que o New Look abraçou muita coisa. Em alguns episódios, parece sim. que o pano de fundo engole o protagonismo, no sabe? início, principalmente. No New Look. Eu acho que nas duas minisséries, eles procuraram mostrar como essas personagens, elas foram muito marcadas pela ocupação, pelo o que fazer para sobreviver e como isso refletiu. E pelo mau gosto que é o nazismo e o fascismo, o nazismo, querendo invadir a vida dessas pessoas sensíveis, né? E artistas e criadores, né? O mau gosto que é... Querendo impor, querendo impor um novo modo de pensar. A mulher do oficial que chega lá e fala, eu não quero assim... Fala pro Dior, fala pro Chanel que não quer o vestido desse jeito. Milton, isso é como a vida segue. Isso. Quando o poder chega, o poder faz isso. Mas o mau gosto... Não eram letrados nisso, eles eram letrados em poder. Então, assim, vamos levar a alta costura para Berlim. Sim. Então, o pessoal falou assim, cachorrada. Não, como assim? Não vamos. E Chanel fecha a Maison. Né? Balenciaga fica aberto e vários outros ficam abertos para sobreviver. O Lucien Lelong, que muita gente não conhecia. O que é o Lelong? Que eu não sabia ele nada tinha, do Lelong. Engraçado, que é o John Malkovich na série, gente. E que ele aparece também na outra série, né? Na Ripley, recente. Então, ele tinha ali como se fosse um grupo de criadores, de criadores de alta costura, que trabalhavam para ele, e ele tinha sua casa. Ele tinha sua casa e criava, mas quem criava na real e oficial era Balenciaga, Balmain, toda aquela patota que a gente viu ali. Então, assim, é muito interessante que isso parece muito com os grupos de luxo hoje. Ele é um gestor, Os grupos de luxo hoje têm essa gestão sobre as grifes que eles compram, né? Então, assim, as figuras das minisséries, elas têm as figuras correspondentes do século XXI. A Carmel Snow, que era toda poderosa da Harper's Bazaar, que dava era agora a Anna Wintour, né? O Lelong faz um papel tipo assim, um Bernard Arnault ou um Pierre... o François-Henri Pinault, que é da concorrente, do Kering Group, né? E aí a gente vai vendo as conexões, como é que no passado e no presente essas questões continuam. A comunicação, você tem que comunicar como? Naquela época, daquele jeito, da entrevista. A mãe não dava, né? Dior não gostava de dar também. A Chanel escolhia para quem ela queria a entrevista e fazia o que ela queria. Mas a comunicação hoje você tem que estar presente nas redes sociais. Então, assim, a Balmain hoje, todos têm redes sociais. Então, isso é muito interessante que a gente vê os correspondentes dos séculos, como é que vai passando e como é que você precisa sobreviver. As houses, as maisons, elas precisam sobreviver. Hoje com grupos, né? Fala um pouco dessa que você estava conversando um pouquinho antes aqui com a gente, dessa rivalidade entre esses grupos, que estava super interessante. As rivalidades dos grupos atuais. E mesmo assim, a gente não tem produção da Dior. A Dior disponibilizou arquivos deles. Mesmo assim, a série é muito pró-Dior e muito contra a Chanel.
Eu acho que, para mim, destrói a imagem da Chanel, da fundadora da Chanel, e destrói muito Pierre Balmain também, que é um chato de galocha. Balmain, para mim, foi a maior surpresa deles terem, da vertente dele ter sido... Eles botaram um cara muito, um cara chato, insistente, reativo, e sempre inconveniente, invejoso. A gente pode até achar que ali, gente, pensa que é muito interessante, é que a gente tinha ali os grandes gênios que sentavam numa mesa para jantar, para discutir como eram os grandes artistas. Minha irmã adorava essa hora, que eles iam se contar. Então, era maravilhoso. E a Chanel era meio traída também, ela era amiga, mas aí depois falava uma coisa ruim do cara. Pelas costas. Pelas costas. Então, mas no fundo, tinha ali um espírito de corpo. E a Chanel, ela fala isso, não isenta nada das más escolhas, mais decisões que ela fez na vida, mas aquilo que ela coloca ali na série é verdade. Ela, como mulher, não tinha as mesmas oportunidades que eles tinham. E ela fez a questão da sobrevivência. Como ela escolheu sobreviver, é o que a série ela se expõe. Justifica assim, para uma mulher sobreviver... Ela era uma sobrevivente, então ela sabia... Sentidos, desde a infância sendo dela, que a gente... Tem que colocar isso que a série não explora, porque não é pra isso. Mas tá lá. E ela realmente... Aquele nazista horroroso existiu daquele... Existiu e eles foram amantes namorados dela. Ele não era horroroso, não. Ele era lindo. Ele era lindo. Eles colocaram um ator que nem faz jus aos Spatz real e oficial. Esse ator aí ele faz um monte de filme alemão. Ele já fez Drácula, ele já foi Drácula. Tudo, o Spatz original... Esse cara tem 2 metros de altura, o original, o oficial nazista por quem ela se apaixonou, que eu fiquei horrorizada, eu nunca pensei que ele fosse tão cruel, que parece que ele é um amante, ponto, né? O cara era lindo, então ela costumava dizer o seguinte, para uma mulher, não era, mas o original, o real e oficial era melhor, tá? Eu entendo. Mas eu acho que ela dizia, eu não sei, mas sabe o que ela dizia? Ela dizia assim. Mas eu acho que a série sugere no início que ela é chantageada em função do André, do sobrinho. Sim. Mas aí, a partir do momento que ela se envolve com o Spatz, eu acho que ela não chega a ser chantageada. Uma coisa que é uma coisa que na verdade tá muito na raiz do envolvimento dela, além do sobrinho. Porque o sobrinho, na série, inclusive, foi rapidamente resolvido. Sim, mas ela ficou devendo. Ela ficou devendo. É igual a máfia. Mas ela tinha um problema sério que era a empresa dela. Porque a empresa não era dela. Ela era uma acionista minoritária, quer dizer, foram para os Estados Unidos. Mas isso ela aproveitou. Eu acho que ela aproveitou. Quando ela lança o Chanel número 5, os Wertheimer compram dela. Assim, 20% ou 30%, ou menos um pouco. Foi depois, nos anos 50 eles compraram quase tudo. E que ninguém sabe, né? As pessoas acham que a Chanel é da Chanel. Não, é de uma família riquíssima, que são os Wertheimer, que são franco e tem um nome um pouco alemão, são judeus. Eles foram para Nova York, assim que começou o movimento da guerra, e levaram com eles os contratos. Então ela ficou na mão dos caras. Ela ficou muito revoltada. Não, ela tinha uma participação minoritária que não fica muito clara qual é. Ela tinha um nome, mas não tinha... E depois ela melhorou no meio mas ela soube negociar muito bem com eles. Ela era uma mulher muito inteligente. Olha, a sequência da negociação é muito boa. Excelente, que ela falou, eu quero um dia inteiro de negociação. Mas ela tinha uma questão de sobrevivência muito séria ali também, porque ela não era dona da sua marca. Mas como o Balenciaga falou com o investidor dele, a Balenciaga sem a minha presença não existe. E a Chanel, sem a Chanel, ela falou para o Wertheimer, para o PRPR, o negócio seguinte. E o financeiro lá entende isso, tanto que cede, né? Entende. E aquela negociação, quando ela fala, eu quero um dia inteiro de negociação, e o cara fala, eu não te dou. O cara falou, não te dou isso. Ela fala assim, eu vou ficar sentada aqui. E ela consegue, então acho que é fantástico, assim, por mais que eles tenham tentado desconstruir a Chanel, só para fechar aqui, eles mostram também esse lado sobrevivente dela, que o tempo inteiro está lutando pela vida dela. E existe tem uma amiga minha que trabalhou muitos anos para a Dior, ela falou, gente, vocês têm que considerar a época que aquilo estava acontecendo. Uma mulher fazer aquilo que ela fez naquela época, isso é uma grande vitória. Exatamente. O que ela fez escolhas... o que é condenável, o que não é condenável. Agora, ela o tempo inteiro ela falou assim, eu preciso sobreviver. E todos eles precisavam sobreviver. À sua maneira. Agora, e Dior precisava mostrar o que ele tinha dentro dele, né?
Todos eles eram muito sensíveis, né? Mas você vê como foi duro aquilo, né? Agora, botar para fora aquilo tudo, né? Teve um ponto aqui que pesou nessa relação dela com a França como? Que é usar as leis nazistas arianas de 1935 para tentar retomar o negócio. Isso, ou seja, tudo isso que se falou aqui, eu diria que, digamos, a sociedade francesa podia dizer, não, a sobrevivência, perdão. As pessoas erram não, mas peraí, você quis usar as leis de 1935 de Nuremberg, que foi a base do Holocausto, para retomar sua empresa. Não, isso não dá. Rodrigo, os oficiais... não tem como. E foi isso que pegou. Os oficiais, o tempo inteiro, pressionavam ela e falavam, olha, você tem essa opção aqui, quer fazer? Quer fazer? Ela queria o negócio de volta. Quando a gente está vivendo, hoje a gente tem um distanciamento de, sei lá, 50, 60 anos, é uma coisa. Quando você está vivendo a situação, é outra. E ela se sentiu extremamente prejudicada e explorada. É até pior. Mas hoje é mais fácil de entender. Aqui. Na época era muito pior. Você falou que o Balenciaga falou. Eu tenho que estar na minha grife. Quer dizer, a Chanel sem ela não existe. Dior também. Então me diz assim, diferencia para o nosso público o que é ser Chanel, o que é esse estilo Chanel em comparação com o que é o estilo Dior e o estilo Balenciaga, que são tão distintos. Os três personagens que a gente está abordando. Para o público que não é ligado em moda entender o que diferencia. E é interessante que esses o Cristóbal meio que insinuou que o Dior roubou do Balenciaga algumas coisas, né? A ideia, né? Porque a da Chanel é bem diferente, vai dar para mais a dos dois. Olha, começa pelo Dior, vai. Eu acho que todos eles, acho que é melhor começar pelo cara que é o mestre mesmo, que é o Balenciaga. A gente vê que a vida e a história de todos eles tiveram completamente a ver com a produção artística deles, né? O Balenciaga viveu em uma corte. Né? A mãe costurava para marquesas, para pessoas da nobreza da corte. E a corte naquela época era aquela coisa cintura, rainha, rei, tanto que ele tinha muita facilidade para fazer roupas para princesas, para rainhas, etc. Então ele levou muito dessa carga dele de vida para o que ele criava. E são pessoas extremamente nobres, refinadas. Então, o estilo, para mim, Balenciaga é o estilo mais elegante, Por quê? o original. Isso resultou em quê? Para mim, é aquela simplicidade dele, a genialidade e a maestria como ele trabalhava a forma. Ele criar dois tecidos, o gazar e o zagar, que não existiam. Um equilíbrio. Que davam volume, e ele falava, eu quero um volume, mas eu não quero que pese. O cara é muito genial. Você pensar isso e fazer o cara produzir um tecido que não existia ainda. Então, quando você vê um desfile Balenciaga, eu consigo ver um pouco do Dior, um pouco da Chanel, porque é uma fonte. Ele era uma fonte. Givenchy, que foi um grande amigo dele, que hoje está à frente da Fundação Balenciaga, ficaram tão amigos que hoje ele é quase que um herdeiro. Balenciaga. Todos eles são derivados, todos eles são derivados do Balenciaga. Para mim, o Balenciaga é o grande mestre. E aí, Dior? Esse é o estilo, tá? O Balenciaga é o estilo purista, é o estilo que trabalha a forma com maestria. A forma não é tão cintada também, né? Não tinha isso. Que o namorado dele fala para ele, por que a cintura tem que estar sempre aqui? Por que você não desloca a cintura? Desloca para cima, desloca para baixo, que é um relacionamento lindo que ele tem com aquele vaso, né? Às vezes tem um negócio, volume ele gosta muito de volume, ele tinha de textura. Conforto, ele pensava muito no conforto das pessoas que tinham que estar vestindo, pelo menos a série coloca isso, né? A beleza dentro de um conforto. Mas ele pensava muito na forma e na elegância. Então, assim, para mim, né? Balenciaga, quando você vê os desfiles na minissérie, você fala... Sabe, quando você vê os desfiles que começam a série Dior, que ele está lá na Sorbonne falando o que ele passou, e aí começa, inclusive, tem um Soirée Rio, tem a Noite do Rio, né? Tem lá. É lindo, mas não é um Balenciaga, sabe? Não é um raiz, como é aquele cara que destrói a manga e ele mesmo costura no cinema, incomoda ver a coisa errada. Ele é um grande mestre, é uma admiração, assim, como se eu conhecesse ele. É praticamente uma obsessão, né? Que a gente vê um pouco no filme. Ele é uma fonte, do sabe? Paul Thomas Anderson com Daniel Day-Lewis, que outro. De alguma forma, a biografia
do Balenciaga misturado com Rebeca, né? Tem uma coisa aquela coisa de costurar a mensagem no vestido de noiva, que o Balenciaga fazia, que isso é lindo, né? A noiva pediu para você costurar alguma mensagem ali que ninguém sabe o que é na barra do vestido. Isso é muito poético. Então, assim, a série Balenciaga ela é muito poética e ela entrega muito moda. Para o público de moda, ela faz mais a cabeça. A série Dior fala muito da ocupação nazista e deixa para os últimos momentos. Mas vamos restringir um pouco assim. O que faz de Dior ser Dior? Então, que estilo é esse? Eu acho que o Dior tinha uma grandíssima admiração pelo Balenciaga, tanto que ele pede, quando o Balenciaga fala, eu vou fechar minhas portas, o Dior vai pessoalmente e fala assim, não faça isso, porque você é uma fonte. E eu acho que o Dior bebeu muito na fonte Balenciaga, muito. Eu vejo modelos do Dior que eu identifico muito com Balenciaga. É um estilo mais feminino. O Balenciaga ele era mais estruturado, mais volume, mais simplista. A forma era quase uma escultura, os vestidos do Balenciaga. O Dior ele pegou muito essa coisa da necessidade do feminino por causa do pós-guerra, né? Da irmã. Então, ele teve vários fatores que influenciaram muito nos modelos, né? Quando a gente vê na Sorbonne. Isso vai até o perfume que evoca o jardim da mãe dele. E Miss Dior, que é a irmã, né? Então, tudo muito homenageando irmã, família e tal. E a Chanel, ela é completamente diferente no sentido, assim, ela é um pavão, né? É aquela coisa que você não vê em nenhum dos dois, só o chapéu, a Balenciaga, o namorado, né, o companheiro, era chapeleiro, então ele fazia aqueles chapéus maravilhosos que os nazistas mandaram segurar o tchan, que não queriam que o chapéu chamasse tanta atenção. Era um chapéu e era a roupa. Tá aí, máximo um brochinho. Cara, Chanel... Parece que é uma mulher vestida para agir, né? É uma mulher vestida para estar exposta em algum lugar. É como se fosse uma... Como é que a gente fala, gente? O ginkgo biloba aí é uma entidade. A mulher é uma entidade muito importante para o Balenciaga. Né? Não, você está falando de Chanel. Primeiro, Balenciaga. Para o Dior, ele quer a feminilidade. Ele quer chamar a E a Chanel quer o quê? A Chanel ela quer feminilidade, ela quer a mulher avançada, a mulher que peita o homem, sabe? Que paga para ver. Mas ela é é um pavão. Ela não tem uma cena que ela pareça minimalista. Não, sempre. E tem uma coisa que aí eu vou perguntar, porque exatamente, você vai falar, ela tem uma coisa que você vê das naturezas. Então, todos. O Dior não, era uma natureza burguesa, né? Vamos lá, ele vem de uma família que teve dinheiro. E Balenciaga, né? Mas o Balenciaga, como era filho da costureira para os nobres, ele era de origem simples. Que viveu naquele mundo rico, de riqueza e tal, e que adorava, apreciava aquela coisa eles chamavam, né? A Chanel, que veio de pobreza, teve que ir órfã e fazer tudo. Ela não tinha dinheiro, então o que ela fez foi botar a beleza no que era barato para parecer chique, né? Tô resumindo assim. Ela tinha uma necessidade muito grande. Ela inventou uma história que ela era aristocrata. Ela foi abandonada, ela zero aristocrata. Era uma menina de internato. Era uma menina abandonada pelo pai, a mãe morreu e tal, não sei o quê. Então ela criou um storytelling para ela mentiroso. Mas essas pessoas são tão criativas, todo mundo acaba achando que é verdade. E todos os amantes da Chanel eram muito ricos e enchiam a Chanel de joia. Né? Ela foi namorada... Ela foi amealhando, né? Ela foi botando tudo junto, foi pendurando. Então, assim, por exemplo... Falta de classe. Ela não escolhia qualquer ela transformou a falta de classe em classe, ela não escolhia qualquer um. Era Duque de Westminster, era o primo do Tsar Nicolau, Dmitri. Então, o Dmitri levava ela para São Marco, dava joias de bizantinas, então ela tem as coleções bizantinas. Até que o dedo podre foi parar no nazista. Dos Pats. Ela falava o seguinte, que uma mulher aos 50 anos, quando vai transar, ela não pede passaporte para ninguém. Quando ela conheceu, acho que ela não tinha ainda a dimensão de quem era. Isso aí eu não estou defendendo, não. Então ela fala, gente, a mulher chega na minha idade, naquela época 50 era muito velha, eu não vou pedir passaporte, eu quero transar, entendeu? Então, assim, não estou aqui justificando, porque hoje o mundo está, tudo que você fala, não. Mas era uma coisa engraçada que ela falava para justificar assim, eu quero viver a minha vida,
São todos sobreviventes, são todos guerreiros. A moral dela é que fica assim, ela fez umas decisões que sim, e ela tinha noção, pelo menos na série New Look coloca como ela tivesse perfeita noção do que ela estava fazendo. Mas ela tinha noção. Claro, mas ela não, porque ela podia alegar que, né, me apaixonei, ou como a atriz francesa, aquela história da atriz francesa é verdadeira, né? Ela teve, então assim, ela que lembra que aparece só uma cena da francesa que ela foi humilhada, era como se a gente pegasse a frente do Ritz, a maior atriz do momento, sei lá, pega... Sei lá, vamos pegar a Zendaya, vamos lá botar em público, raspa o cabelo, bate, prende, faz. E o pior, fizeram na frente do Ritz, onde a Chanel morava, para ver se a Chanel se... eu fiquei na dúvida se a série insinuou que foi ela que dedurou que ela estava lá. Não acho que tenha sido isso, não, porque eles tinham... A série não tem nenhum escrúpulo de porque ela fez isso com o Barão, né? Então eu fiquei assim, será que ela fez isso? Eles descascaram. Eles descascaram as duas. Mas o fato é que assim, ali ela alegou aquela... Ali, essa é a biografia dela, que ela realmente se apaixonou pelo alemão. Ela se apaixonou no começo e depois ela começou a ser manipulada. Tipo assim, me arrependi. Chantageada. Agora não tem mais tempo de arrependimento, já era, né? Mas como descascaram mesmo, eu queria saber da Ana se ela sabe alguma coisa de resposta. Resposta de Chanel, resposta de Balmain. Não sei de nada. Reação a esse ataque que essa série foi. As Maisons, entendeu? Não teve até agora. Está muito recente, né? Foi janeiro, já deu tempo de responder. Janeiro e fevereiro. Mas as duas foram boas para... E teremos segunda temporada. A Apple ainda não confirmou. Mas eles só se referem como primeira temporada. Os showrunners estão querendo puxar para isso. Mas... Precisa aparecer o que vai... Porque eles mostraram a que veio Dior. Mas Chanel não, ficou ali nos perfumes e não mostra muito... Que estilo é esse? No meu ponto de vista narrativo aí, da maneira que eles... E sabendo como é hoje o meio, porque você começa... Você, quando cria uma série, você pensa você pensa no arco em quantas temporadas, como é que você vai precisar para construir aquela história. Se você já sabe que só vão ser só 10 episódios, você vai ter que cortar muito mais coisas para contar em 10 e acabou. Mas se você tem a chance de ter 20, você não vai gastar tudo em 10. Não vai gastar todos os cartuchos. Que é onde me pareceu que o New Look se queimou. Porque ele estava indo no ritmo. Final, ele se queimou. Aí na dúvida, eu não sei, eu tô querendo o segundo, mas se eu não tiver, ele correu. Olha, aquele final... Você fica assim, então eu hoje não vejo sentido de ter uma segunda temporada. Não, porque aquele final foi tão horrível. Eu acho que aquele final... Foi péssimo, eu achei péssimo. Eles antecipam e falam... Ali, anos 50, anos 60, anos 70, eu anos achei 80. Muito eu acho que é meio, para mim, parecer que estão antecipando o que vai ser mostrado depois. Não, ele pegou na mão, ele pegou aquela hora de vocês não entenderam, deixa eu mostrar que eu fez aquele filme para achar até o 2020. Eu achei, eu concordo com o Rodrigo. Sabe o que parece? Que você está cansado de escrever o livro ou da sua dissertação de mestrado ou o que for, aí chega no final e fala assim, gente... Chega, que até a linguagem, Milton, foi completamente diferente. Você começa com uma linguagem, uma velocidade. Exatamente. De repente, a linguagem começa a jogar 2008, 2009, 2010, 2011, uma coisa em cima da outra. Escuta, isso é um problema que eles não conseguem resolver. Quer dizer, vai ter segunda temporada ou não vai? Como é que não é? Quando... É caro, né? É bem caro aquilo ali. E depende da reação do público, que eles a rigor não sabem. Então, às vezes... outra série, o Shogun. Shogun, eu jurava, não, tem mais um episódio. Tem mais Aí depois eu fui ver, não tem. Quer dizer, ela termina, já acabou. Não. Mas você sabe, Rodrigo, vai ter outra temporada. Teve hoje mais um. Ótimo episódio. Não, são 10. Tava lá, 8 episódios. Não, são 10. São 10. Então Teve hoje mais bem que eu tô errado. Ainda assim não vai completar a história toda. Mas olha, vocês sabem que eu acho que não faz sentido em nenhuma das duas a continuidade, porque eles já deram o recado deles ali. Eu acho também. Eu acho que já o recado não acabou. Mas a Chanel é outra concordo coisa. Com você. Eu acho que eles deram o recado que eles precisavam dar. Destruíram a Chanel, não acabou. Mas espera aí, então agora eles têm que fazer um Chanel para recompor, para reconstruir. Porque assim, a proposta, também cada um tem uma proposta diferente. A proposta do Dior e do Balenciaga fechou ali. Um mal feito, que eu achei o New Look, o que tinha de bem feita a série, fechou mal feito.
Balenciaga fechou muito bem feito. Olha, tem muitos bons momentos. Mas eu acho que não tem Não, sentido não estava continuar. gostando Eu nada acho naquele que tempo todo. Eu, pessoalmente, achava que assim, cadê? Era guerra. Mas Que é moda. Não, e eles não estavam queria guerra, moda, né? não. porque Eu ele não não gosto de gosta de moda, entender. você sabe que eu não gosto de moda. Eu não acredito em você. Então, assim, você sabe que eu não gosto. Mas é que eles estavam virando. Do jeito que a narrativa estava ali, do jeito que estavam contando aquela história, eles pareciam só agentes da resistência ou agentes dos nazistas. Eles Tava deram mais preferência tava para um pouco história, demais, na sabe? contextualização. Eu acho que é a questão de equilíbrio né? que no Balenciaga tem. Eu Um concordo com equilíbrio você. entre- Eu acho que a acho New que Look essa- ficou 8 episódios ocupação nazista e problema, e 2 para Por isso que eu falar acho que devia continuar, mas, eu mas sinceramente pelo não. jeito vocês têm razão. Eu não Com sei. aquele final ali fica difícil a gente achar. Eu queria um pouco amarrar isso tudo e falar assim um pouco da... A minha pesquisa toda para fazer uma pré-produção e escrever sobre esse projeto que a gente tem do Denner, parece que vai ter um Clodovil, está sendo feito um Eu Clodovil. li alguma coisa também que está Em algum streaming também. A gente já tem uma ideia diferente. Nosso projeto tem assim uma ideia meio field do Ryan Murphy, dessa coisa da rivalidade do Clodovil com o Denner e tal, mas ao mesmo tempo contando por que o Denner é o Denner. Todos os especialistas que eu ouvi falam o seguinte: ele foi isso para puxar para o Brasil, né? A gente não tem nenhum estilista que chegou na alta costura. Estilista não chega na alta costura. Não, couturier. Mas é o que o público entende. Aliás, isso é uma coisa. O público chama de porque eu fico estilista, tão, sabe? às vezes incomodada de ouvir falar, né? Não Você tem você. A gente chama de Cara, é um estilista. tem razão. couturier. Vamos atender a Paula. Não tem obrigada, nenhum amor. couturier que chegou na alta costura. Mas o Denner foi o que chegou mais próximo. E ele tinha esse projeto, mas ao mesmo tempo ele não tinha bordadeira igual na França. Ele não tinha mão de obra, ele não tinha nada, ele não tinha material. O país não... Ainda mais no Brasil naquela época. Mas olha a luta que foi para ele chegar lá, né? Já, assim, o que a gente tem? O Clodovil era um cara que trabalhava, podia trabalhar 15 horas, uma coisa que o Denner não gostava muito de fazer, que era trabalhar. Era meia cigarra e formiga. Mas o Denner, em 5 minutos, resolvia com traço. Aquela coisa Mozart Salieri, assim, um pouco. De todo mundo que eu entrevistei, essa ideia, e mesmo nas biografias, ela vinga assim. Eu queria que você... Ela aparece essa ideia, né, dessa oposição, assim. Queria que você dissesse também pra gente, no Brasil, alta costura, já que a gente... Você acha que dá um samba de dramaturgia, dá pra gente puxar essas coisas? Bom, uma coisa que eu acho que é muito importante, já que o Rodrigo concordou comigo sobre essa coisa do couturier, a alta costura não existe fora da França. Ela é protegida, esse termo só pode ser usado em Paris, num triângulo de ouro que são 3 ruas, Avenida Montaigne, Champs-Élysées e Georges V. Não existe alta costura fora daquele triângulo de ouro. Então, quando a gente ouve alta costura no Brasil, não existe alta costura no Brasil. O cara que mais se aproximou dessas técnicas, vamos dizer assim, foram os 2, né? Que criavam para primeiras damas e tal, vestidos muitas vezes inspiradíssimos em Balenciaga, em Dior, não sei o que, quando não eram cópias. Então, assim, eles eram o que tinha para hoje no Brasil. Mas foram muito importantes porque eles eram o que tinha para hoje. Se autodenominavam... Porque hoje não tem. Hoje não o que tem. tinha para hoje, hoje não tem. Hoje é outra Eu, coisa, pelo menos, século XXI. espero não estar cometendo nenhuma injustiça. Rodrigo, não existe alta costura no Brasil. Então, assim, no mundo inteiro não existe. Só existe nem na Itália. Nem na Itália. Na Itália é alta moda. Quando tem uma correspondência... Mas eu queria sair moda. dos termos, assim, estou falando assim, o equivalente. O equivalente. Esses 2 foram os que chegaram mais próximos, né? Teve Guilherme Guimarães também. Guilherme Guimarães. Aqui tinha até aquelas revistas que você botava moda e moldes, né? Que os caras davam molde para você, para o seu costureiro muita gente chegou e falou assim, o Guilherme Guimarães era importante, o Guilherme Guimarães era do Rio, né? O Guilherme Guimarães era do Rio. Então tinha vamos falar, primeiro o Denner, depois o Guilherme Guimarães.
Clodovil não era nem o quinto, nem o quarto. Clodovil, ele era muito marqueteiro, né? ele era muito comunicador, tanto que virou deputado depois, né? Mas eu acho que, assim, vale muito a pena, sabe por quê, Milton? Porque é registro. A gente não tem no Brasil é muito registro. divertido. Os dois são muito divertidos. Quando os dois né? se juntavam, dizem até que eles combinavam a rivalidade. Essa briga. Eu acredito que sim. Isso da Ibope, Da Ibope, até hoje, é né? marketing. Eu acho que vale muito a pena fazer uma linha do tempo para cá, para a gente, para o Brasil, para explicar, assim como eles fizeram para explicar para essas gerações quem era Dior, quem era Balenciaga. Porque era uma época de ditadura também, Era uma né? época de ditadura. Eles enfrentaram, mas criaram também para as primeiras damas da ditadura. Também. Passaram pela sobrevivência deles. É a sobrevivência. Então, assim, vale muito a pena. O Denner virou um personal stylist do Palácio da Alvorada. Não só estilista da primeira-dama, como ele mudou a roupa dos garçons. A Maria Tereza Goulart. Da Maria Tereza Goulart. Ele mudou a cor dos carros. O Denner começou com Maria Tereza Goulart. E ela era elegantérrima, Audrey Hepburn, considerada Audrey Hepburn. Não, mas ele olhou assim, por que esses carros do governo têm várias cores? Não, é tudo preto. E aí mudou os carros. Assim, por que os militares estão servindo aqui no almoço? Tem que botar garçom, eu vou desenhar a roupa. Pronto. E ele não ficou só. O Balenciaga fez para a Air France, né? Ele não ficou só na Maria Tereza. Acho que vale muito a pena, Milton, porque nós não temos no Brasil memória. Isso. Isso é uma pena. Perfeito. Lá, Dior, Balenciaga, todos têm museu, todos têm centros de arte. O Brasil não existe memória. E você vê, a gente então, fala... A integração deles, por exemplo, com os meios de comunicação. Não existe memória com as para revistas, a moda, tá? com as televisões. Por isso é que mundo. tem que fazer. Eu acho que ele deu O que a gente ouve tem sempre assim... Aqui no Brasil é engraçado, né? Porque isso é uma tradição. Ah, não, mas isso não é uma tradição brasileira. Não. O Denner foi considerado, na época, a pessoa mais popular do Brasil, junto com Roberto Carlos e Pelé. Ele estava na Inclusive, TV. Ele apresentava o programa. Dizem, né, que o Roberto Carlos teve uma coisinha com a Estela, Maria Estela Spadori. Não, a gente não vai entrar agora nisso, mas isso é verdade. Olha a fofoca aqui. A gente não vai. Dizem, a gente vai dizer que sim. Que Erase. Não, mas eu acho que vale muito a pena. Mas está na biografia, não precisa estar no livro da Maria Estela Spadori, que ela é filha do Roberto Carlos. E a filha dela, né? A filha dela. O Denner soube, foi comunicado, mas até o leito de morte, ele não admitia. Ele era um cara muito... Eu acho que são personagens muito interessantes para se fazer. A vida cultural brasileira série, sabe? batia ponto na casa dele. Né? Eu ia te perguntar o seguinte, tem uma coisa que é típica, porque eu trabalhei no canal que era desses de moda, que era o Glitz, então assim, que eles falam que a marca, né, de luxo é nichado, efetivamente é nichado, seu alcance vai até um nível tal que talvez para esse mundo de algoritmos seja o principal desafio porque a gente sabe que a memória, tudo mais, mas sabendo essa questão da moda sendo ainda encarada como nicho, e eu tenho minhas dúvidas, em especial com o mundo hoje de redes sociais, se ela é tão nicho. Porque eu acho que ela nunca foi tão nicho assim, enfim, é uma questão de pesquisa. É isso que eu queria perguntar. A moda tem uma coisa aspiracional. Entendeu? Que é você uma pessoa de classe média e tal, que tem aquela aspiração. Concordo. Você está falando, eu estou aqui me lembrando das capas de revista e revistas de consumo popular, como Manchete, Cruzeiro e tal, que tinham esses vestidos. Que era toda a questão de moda. Capa, o Denner na televisão em horário nobre. Não, o Denner inventou um termo que era popularíssimo. Ele não conseguia andar na rua, mas Rodrigo. O que eu estou falando é a questão do eu sei, Milton, eu me lembro. Eu já tinha idade. Então, eu me lembro da minha avó consumindo isso. Ele inventou um termo chamando... Por isso que eu estou falando essa coisa aspiracional de que eu não consumo, a alta costura não é aqui, eu não tenho como consumir isso, tal, mas eu tenho uma inspiração. Exatamente. Então, assim, da minha mãe, da minha tia. Eu também, minha avó costurava. Ele inventou um termo que chamava isso é um luxo, é um lixo. Isso é popular. Isso ficou completamente popular. O que o Denner fazia? Ele dizia, ele era, digamos, ele mesmo dizia, eu sou a bicha da classe, eu sou o mais desmunhecado de todos. E eu sou a bicha da família brasileira que vai dizer, na verdade, o que é chique.
e ele dizia na televisão o que é chique e o que não é. Programa do Flávio Cavalcante. Mas o que eu queria botar da questão... E aí, no sentido do que ela falou, você preservar essa memória é fundamental. Mas você explicar para as pessoas. Mas então, aí a minha questão era exatamente essa. Hoje, quando vai se contar, a gente fala isso da memória, fala assim, esbarra, às vezes até por decisões que todas as plataformas têm um pé de capital estrangeiro, aí vamos lá, do que entender qual o argumento principal para criadores de história que vão buscar ou que tem isso, para vencer essa questão da barra do nicho, porque não é nicho para ter New Look, não é nicho para ter Chanel, mas é nicho para ter falar da moda no Brasil, né? Qual é essa barreira que não sei se você teria uma sugestão. Eu acho que tem um pouco do elemento aí que o Rodrigo colocou. A moda, ela é uma mosca azul. Isso. Ela encanta, ela vicia, você quer. As pessoas se endividam para comprar uma bolsa Chanel. A Chanel já morreu 350 anos, foi colaboracionista, fez tudo errado, depois são as peças que mais valorizam no mercado. Você pode ir em qualquer brechó, no brechó a bolsa está uma fortuna. Então, assim, eu não acredito muito mais nesse negócio de nicho. Eu acredito que hoje, com as redes sociais, existe um interesse generalizado por moda, pela alta costura, pela moda streetwear, pelo fast fashion, que é uma estratégia de venda super selvagem, né? Existe o interesse. Eu acho que é a forma de você chegar nesses interessados que é importante, né? Como eu acho que fez a Balenciaga, a New Look fizeram muito bem, porque eles estão em streaming. Que é o que a geração nova usa, vai menos ao cinema e vai ver... Porque são personagens que atraem muita atenção. Esses costureiros, autores, criadores... São muito interessantes. São personalidades exóticas, diferentes, Denner, Clodovil, todos são. Guilherme Guimarães. Quando você vê os autênticos, já valem. Já, exatamente. Então, a gente não pode esquecer que o Clodovil foi o deputado mais votado em São Paulo, quando ele foi eleito. Então, assim, é muito popular. Assim, uma pessoa que fala assim, o quê? Uma pessoa, eu quero que ela morra. Não gosto de mim, ela que morra. Não quero gente que não gosta de mim perto de mim. Então, assim, esse tipo de pessoa, como a Chanel, politicamente correta, Lagerfeld, que era politicamente correta, são personagens que merecem ter registro. Se é brasileiro, se é Denner, se chegou mais perto da alta costura, se não chegou... Ana, eu não acredito muito no nicho, eu acredito no encantamento. Eu concordo, o modelo da questão se coloca para quando vai fazer um pitch de uma história deles. Uma boa história. Eu entendo o que a Ana está dizendo. Na verdade, assim, como a gente ouve... Tem esse bloqueio. Ela está falando isso porque a gente ouve uma coisa muito esquisita nisso aí. Digamos assim, não só sobre eles, sobre qualquer coisa. Ninguém conhece. Mas a gente conheceu as pessoas pelo cinema. Tem muita gente que a gente não conhecia, que a gente foi a televisão e o cinema que mostraram pra gente, né? Eu concordo. E aqui no Brasil a gente tem agora... Balenciaga é isso, estão recuperando uma pessoa que... Não é um não ser famoso para essas gerações. Infelizmente, essas gerações não conhecem. Pois é, mas aí passam a conhecer, não é? Porque são figuras eu não vou ficar esculhambando os caras que eu já tive nessas posições. O truque de você chamar a atenção. Como é que você vai fazer para colocar o Denner, o Clodovil e o Guilherme Guimarães no radar desse pessoal? Mostrando quem eles eram, porque eles eram personagens muito incríveis, muito fortes. Então, assim, e da vida brasileira. Você colocar... Esse é o ponto. Nós falamos o Denner aqui. Falando, você falou pouco aqui, dele falando, a pessoa já fala assim, quem é esse cara? Quem é esse cara? Quando a gente estava aqui até criticando as duas séries, e falando, o New Look exagerou na questão do contexto da época, a guerra e tal, eles tinham que ter feito enquanto o Balenciaga, digamos, a coisa foi mais balanceada. E tem esses dois pontos, o contexto da época. Você contou uma Estel, um pode ter pisado mais no outro menos, o outro feito melhor, mas os dois tiveram a mesma intenção, né? Mostrar qual era o contexto em que aqueles personagens cresceram e surgiram e como é que aconteceu. Isso é fundamental. E o mais incrível, eles não tentaram trazer para hoje, que seria e o mais incrível, como o The New Look mostra, né, a contemporaneidade daquele corpo ali de costureiros e criadores que sentavam na mesma mesa. Denner, Clodovil e o Guilherme Guimarães também são contemporâneos. Eu acho que uma fórmula muito usada em filmes e séries e que
Cristobal usou e New Look usou também. Escuta, vamos combinar o seguinte, celebridade em programa de televisão surgiu ali. Não, mas então... A história que a gente tem... eu estou vendo o BBB porque tem celebridades. Entre aspas, mas enfim. Mas tem que ser uma celebridade interessante. Pois é, esse é o ponto. Né? Celebridade que não tem... Eles foram celebridades que foram para a televisão e eram muito interessantes. A cabeça tem que ser boa, a história tem que ser bem contada. Do que o Rodrigo falou, o interesse do Denner é exatamente que ele vendia uma possibilidade da classe média e da classe C chegarem lá. Olha só, estou dizendo para você o que é chique para você ser como os ricos. Né? Ele dizia, se você usar essa roupa, você vai chegar ali perto deles. Ele vendia... tem uma outra coisa. Aspiracional. Tem uma outra coisa interessante. Exatamente isso. É uma inspiracional, Milton, esperança e tudo. Tem uma outra coisa interessante que eles sabiam fazer muito bem e que hoje talvez Lagerfeld e tudo seriam fuzilados, que é muito politicamente correto, é falar as coisas na lata. O Clodovil tinha um programa que era as pessoas mandavam os modelos que elas gostariam de usar no casamento e ele dava opinião. E aí ele mandou, uma pessoa mandou um modelo prateado, mandou o croquis para o Clodovil e o Clodovil falou, minha filha, você vai ficar igual uma panela. Isso é horrível, você vai ficar horrorosa, entendeu? Isso aqui é uma panela, uma leiteira, você vai de leiteira para o casamento. Então, assim, a forma como eles se comunicavam, a pessoa pode ter achado graça, puxa, eu vou ficar igual uma leiteira, vou mudar esse... Mas é muito perfeita, a comunicação é muito perfeita, direta. Né? E ele, sendo um cara que trabalhava com coisa de luxo, ele conseguia se comunicar com a pessoa da classe C, da classe D. Isso. Estava no programa de Flávio Cavalcante, eu estava no... Então, assim, aí entrava nesse lugar que você falou. Claro, isso é pura história, isso é puro... E tem várias situações que permanecem hoje igualmente, como essa questão da celebridade na televisão, celebridade na rede social. Eu vou contar uma coisa pro público. O Denner, o Flávio Cavalcante, tinha um programa chamado Instante Maestro, lá a pessoa ia cantar, programa de calouro. E aí o Denner fazia parte do júri sofisticado. Márcia de Windsor. Tinha Marisa Urban. Lembra? Márcia de Windsor. E aí, aí chega um cara que hoje isso seria completamente politicamente incorreto. Não dava para fazer nada disso. É um cara que era albino, né? E foi cantar e usava um óculos desse tamanho, tadinho, com cabelo desse tamanho. E aí todo mundo fala, ele tem um problema de dicção. O outro fala, ele... precisa, a voz está muito clara, não sei. Aí vem o Denner, ele parece os quindins de Aiá, uma coisa assim, e é muito... Assim, não foi agressivo, mas não era politicamente correto, mas não foi agressivo, foi uma coisa assim... Não, é doce, ele está chamando o cara de doce. Sim, é afetivo. Foi genuíno. Afetivo, por mais que seja politicamente incorreto hoje. Mas na época não era politicamente, não tinha nada errado nisso. Então, esse quindim de Aiá está aí no YouTube. É uma das poucas coisas que tem, porque queimou muita coisa, né? Da TV Tupi e tal. Então a gente tem muita coisa. Quando foi esse incêndio? Não sei. A Tupi eu não sei se teve incêndio. A Globo teve, a Record teve, a Tupi eu não sei se teve. O que teve na Tupi foi o seguinte, a Tupi não conseguia mais pagar o salário. Então as pessoas, os funcionários iam no acervo da pegavam a fita valiosa de videotape, botavam na cabeça e saíam e vendiam aquilo no mercado mesmo, especialmente para produtora de publicidade, que gravavam muito e acabou o acervo. Aí acabou. A Globo pegou fogo. A Globo tem, inclusive, registro disso e tal. Essa imagem. A Record pegou fogo. A Tupi pode ser. Eu não lembro. O futebol, por exemplo, do Rio de Janeiro, acabou, não tem mais. Tem de São Paulo. O acervo da Tupi de São Paulo está na Cinemateca. Se não pegou fogo, mas está lá na Cinemateca. O do acervo da Tupi do Rio, que era o principal, acabou. Não sobrou. Agora, sobre o documentário que vocês estão pretendendo fazer. Não é documentário. Não, é dramaturgia. Uma dramaturgia. Eu acho assim, é bom aproveitar essa vibe. Sabe? Porque a gente está numa vibe do pessoal resgatando as histórias e contando as histórias. A gente já está com essa história antes da vibe até. Não, tudo bem, mas o que eu digo é aquele negócio do timing, né? Então, assim, pode ser que vire agora uma coisa. Foi na época do Houston que a gente... Então, assim, é muito bom porque são muito bons personagens e são muito boas histórias. Para o Brasil daquela época, Brasil ditadura, aqueles caras criavam para a primeira dama. Tem todo um enredo muito bom. É contexto brasileiro, gente. O Denner teve um carro, de repente...
Lincoln Continental, que tinha uma limusine, crivado de balas. Até hoje não se sabe se era esquerda, se era direita, se as senhoras de Minas que não queriam gays na TV. Isso requer uma pesquisa histórica apurada, porque a própria ditadura ela foi de um jeito até 68, até o final de 68, até o AI-5, que é dezembro de 68, e depois. Então, até ali as coisas foram, especialmente do ponto de vista cultural, mais toleradas. Tá? E depois de 68, a barra pesou de forma irremediável, já em 69. Tanto Denner, então, o Denner é uma vítima quanto Clodovil, quanto Clóvis Bornai. Ninguém mais pôde aparecer na televisão de repente. Eu acho que um personagem que tem que ter aí também é o Ibrahim Suede, dentro dessa história aí. Tem razão. Porque esse cara foi uma Carmel Snow, mais ou menos. Exatamente. Você tinha um mundo em que você falava, essas são as 10 mais elegantes. São as 10 mais elegantes do Brasil. Né? Quem que você vai acreditar hoje que fala, essas são as 10 mais elegantes do Brasil? Mais. Cada um tem uma. Cada pessoa que na internet tem uma lista de 10, entendeu? Exatamente. Por que aliás, são listas. Esse era um mundo que se respeitava uma pessoa falando que essas são as 10. São as 10 mais. Era mesmo. Então o Denner falava, isso não é chique, isso é um luxo, isso é um lixo. Todo mundo respeitava. Sabe? Esse é um outro mundo. É um Brasil que acabou. Mundo que vale a pena ser contada essa história. Sem dúvida. Porque ela volta, ela traz luz, por mais incorretos que eles fossem, ela traz luz para o que tinha aqui naquela época. Evidentemente, é um mundo que vivia a ideia de chique, que vem lá da Belle Époque, e que vai se em bases racistas, classistas, misóginas. A gente não está aqui dando força para isso. A gente está dando força aqui como é que, aliás, estamos reconhecendo isso tudo. A gente está dizendo assim, olha como é que há pouco tempo ainda era, assim, faz pouco tempo. Isso é história, né, gente? Eu acho que assim, história precisa ser contada. É a história da nossa vida. O que eu fico com pena é que as pessoas hoje não têm a sensibilidade de entender e de olhar para o contexto como ele era. Existe um ataque intenso. Se você mostra alguma coisa hoje, você fala assim, nossa, mas eles eram misóginos. Não é? Gente, aquilo era 1953, aquilo era 1845. Eles não pensavam com o raciocínio de sustentabilidade, ecologia. Era outra coisa. Mink, para eles, significava aristocracia, precisava ter no vestido de noiva. Hoje, jamais. Então, assim... As pessoas precisam educar o olhar. O nome disso é anacronismo. O anacronismo é total. As pessoas julgam com os olhos de hoje situações dos anos 60, sabe? 70. Eu fico para morrer. Algumas dessas situações eu vivi. Então eu fico enlouquecido. Mas eu quero fazer uma última pergunta para ele. Qual é o estilista desses que a gente mencionou, desses clássicos europeus, e que estaria mais se revirando no túmulo hoje com o que fizeram das grifes deles? Olha, desses que nós falamos aqui, vamos lá. Balenciaga, Dior, Givenchy, Chanel, todos eu acho que estariam se revirando para o mindset deles daquela época. Chanel, não, né? Para o mindset deles da época, eu acho que sim. A Chanel odiava mostrar joelho. A Chanel hoje, o desfile de alta costura, quase todos mostravam joelho. Então, assim, é vida que segue, mas assim, eu admiro tanto a coragem de todos eles, a coragem de fazer o que eles fizeram, a coragem do Balenciaga de fechar e dizer, eu vou fechar. Isso para mim não faz sentido, não faz nenhum sentido. É muito corajoso você fazer isso depois de construir uma coisa por décadas. Ou a Chanel, eu vou continuar, tô coroa, vou chegar lá, vou arrasar, são todos corajosos. Eu não vejo hoje essa coragem, porque estão todos sob julgo de grupos. Todos precisam produzir. Você vê a dificuldade que eles tinham quando tinha um investidor pressionando, como aquilo incomodava, né? Você vê o Alexander McQueen se matou, o Galeano entrou numa espiral de doideira, de ficar viciadão em... É muita pressão. Então, assim, aqueles caras eram muito corajosos. Eles seguiram até o fim. Hoje você não vê. Eu, por exemplo, não consigo ver essa coragem, essa força que eles tinham. Não tem um ambiente para isso, né? Que eles tinham. Nem tem um ambiente para que a genialidade viceje. Né? Eles eram muito geniais. Quando você vê as minisséries, você fala assim, puxa,
era um mundo genial. Eu não consigo ver, não é conservadorismo, nem nostalgia, nem reacionária, nem ser reativa, não. Eu não consigo identificar, nos dias de hoje, essa genialidade. Eu vejo muitos, como tem nas maisons, né, criando. O Tom Ford foi um que eu achei que era um cara genial, que chegou a essa genialidade tanto dentro do século XXI. Sim, mesmo. Muito inteligente. Muito. Com o Domênico Del Sole, que era o parceiro dele, o investidor. Então, assim, mas eu tenho uma dificuldade de ver. Eu acho que é uma dupla que cria junto, assim como Victor and Rolf, que são holandeses, né? Eu não vejo genialidade. O que eu vejo, Dries Van Noten, por exemplo. Eu amo. Dries Van Noten eu amo, já não é mais dele, a marca já foi vendida. Já vem lá. Ele agora está trabalhando com a Miúcha Prada, fazendo collab, fazendo coleções para ela. Mas eu vejo no trabalho dessas pessoas, não sei se é porque eu estudo muito esses old school, eu vejo muito do old school no que a gente vê esse pessoal fazendo. Você vê o Balenciaga lá ainda? Que eles estão copiando. Eu sonho com o Balenciaga. Eu sonho com o Yves Saint Laurent. Quando o Yves Saint Laurent morreu, eu chorei muito, porque eu acho que é uma perda muito grande. Aí a vida que segue... A gente mal citou o Yves Saint Laurent, né? Nossa. De alguma forma, puxando um pouco de novo, o nosso filme, a nossa série, de alguma forma, eu acho que o Yves Saint Laurent e o Prêt-à-Porter mataram um pouco dele. Ele não queria fazer parte disso, da coisa industrial. Quem que você está falando? O Denner. O Denner não quis, ele não se adaptava a um ritmo de trabalho, ele não queria fazer parte de uma indústria. Sabe? Mas ele fez. Mas ele tentou, mas ele não ia adiante, né? O Clodovil estava mais pronto para isso. O Clodovil tinha um outro mindset. É um outro mindset. Mas enfim, gente... Foi um prazer falar com a Paula aqui. Nossa, foi um prazer. Eu acho que foi uma delícia. Você vai ter que voltar. Ela vai ter que voltar. E quando tiver o Lagerfeld, ela volta. Não, a gente pode falar sobre os figurinos já. Eu já estou aqui querendo discutir várias coisas de figurinos. Eu amo, gente. Boa. Não me chamem porque eu vou aceitar. Eu sou louca, lá para a Cláudia, quando a gente tem essa entrevista, todo mundo fica brigando pelos talentos, eu falo, eu quero as figurinistas. Figurinista. E eu tenho uma série, porque é uma maneira de apoiar e dar aquela construção da história que a gente não liga tanto, ou não ligava tanto. Hoje em dia as pessoas já estão mais ligadas. Eu só queria concluir com uma coisa, porque foi sua primeira pergunta, acho que é a pergunta mais fundamental aqui, porque essa onda, eu acho que todas as maisons, todas as casas de alta costura, elas estão querendo dar uma explicação sobre elas e criar uma memória sobre elas num tempo que tudo é muito veloz. Então, essa questão de todas terem museus, todas terem centros de referência, eu acho que é uma preocupação de aquilo ser mais perene. Engraçado, né? Então, Paris tem museu Dior, tem museu Vuitton, tem museu... Ferragamo tem, Dior tem, Yves Saint Laurent tem. Então, assim... faz parte, para mim, de uma estratégia muito boa e muito inteligente e muito certa de perenizar essas marcas em tempos que sai a dança das cadeiras, igual o jogador de futebol. Vai parar, né? Igual o treinador de futebol, né? Não deu certo, manda embora. Então, assim, eu acho que é muito bom e eu acho que a ideia de fazer. Não, por isso de alguma forma, é uma inutilidade você dizer, não, as pessoas não se interessam e não conhecem. Se interessam, sim. Você tem que chegar nelas, acho que é legal a gente trazer para o Brasil essa ideia, né? A gente mostrar o que a gente formar plateia aqui de pessoas interessadas sobre isso. E com certeza tem muitas. É isso, gente. Até o próximo Estúdio Paul, semana que vem. Tchau. Prazer. Tchau.